Salve a todos, a todas. É continuidade, só dividir mesmo. Porque ninguém vê, né? Mas não tem problema não. Para onde eu vou? Eu vou para as crianças. Índigo cristais, assim, né? Essa é uma coisa que fica me perturbando há muito tempo que eu falo isso. E assim, o que eu falo e o que me perturba? Me perturba esses colorismos que a gente já vai aprontando na vida. Criança é criança. Pronto. E a cada criança deveríamos observá-las e vê-las, tratá-las muito próximas de como elas são. As crianças têm um processo natural que, se a gente não atrapalhar muito, dá certo. O problema é que a gente atrapalha demais. De modo geral, nós atrapalhamos muito. O que é atrapalhar muito? Eu vou e volto. Primeiro, não gosto da infância. Achava mais. Hoje eu começo a compreender um pouco. Ou seja, minha arrogância sendo diluída e perdida. Mas aqui, de modo geral, tendo a achar um desperdício de tempo. Você está num corpo em que você pensa e não consegue expressar, em que você sente e que não consegue expressar, que você vê e não consegue expressar. Nossa Senhora, isso para mim é desesperador. Então, acho esse período quase que um desperdício. Aí, fui acompanhando, né? Meu filho é 199, um outro 2002, aí eu fui tendo sobrinhos, 2003, 2005, 2010, 2012, por aí também foram chegando outros, aí tem agora de 2017 um neto, 2016 mais outra sobrinha. Tenho observado como é que essas pessoas, quem são esses caras que estão chegando? Estou na sala de aula, vendo meus alunos. Quem são esses caras aí? De onde que eles estão vindo? E muitos desses meus alunos, 95, 94, 93, 98, 97, trombei com milhares de nazistas. Ruim, mal, esse era mal. Estava bem, estava melhorando. Ou seja, a infância para ele fez bem. Difícil. Isso daí são alunos que eu encontrei na minha querida cidade dos meninos. A vida do cara não era bacana, não era simples, não foi fácil não. Graças a Deus encontrei com ele anos depois, trabalhando super bem, e espero que tenha conseguido fazer um ajuste do percurso. Mas esses caras, assim, e vou voltar nele, ele sabia tudo da Segunda Guerra Mundial, ele sabia tudo de Hitler. Não sabia quanto era 2 mais 2, era 4. Ele tinha lá os seus 15 anos, estava na 5ª série, 6ª. Mas quando você falava de história, Segunda Guerra Mundial, nem acho eu que os professores sabiam tanto que ele sabia. Eu acho que se a gente desse para ele um texto em alemão, ele traduzia. Se fosse de guerra, ele ia traduzir para a gente e conversar numa boa. Sensacional. Né? E esses caras eu fui vendo assim, porque às vezes eu pedi depois para parar um pouco com isso, abria, e eu vi com a porta da SS, com toda a vestimenta da SS alemã, que era a porra preta, que é desgraça. Enfim, na minha frente.
inteligentíssimo, brilhante, sensacional. Um marcador, tá? O que isso tem a ver? É que a marcação dele é de criança índigo também. Nossa, o povo agora deve ter batido em mim, né? Com força. Uau! Mas é isso. Algumas programações que alguns seres recebem, eles vão executar, gente. A forma como vai ser essa execução é que varia. Mas a sabedoria da vida, uma mestra, a mais formidável que possuímos, ela nos dá lá vamos chamar de um objetivo. O objetivo é que a gente aprenda a dividir. Preposto isso. Esse é o objetivo. Ó, você nasceu aí, o seu objetivo nessa vida, pelo menos nesses seus primeiros anos, é aprender a dividir. Se você aprender a dividir pegando a barra do chocolate e passando pro coleguinha, lindo e maravilhoso. Ótimo, olha, aprendi de uma forma suave. Se vai ser por outros modos, a vida é muito impessoal no que se refere a isso. E nas pessoas, nos seres que vão cruzar conosco para nos ensinar algumas lições. Não gosto do termo do pelo amor operador, mas no que ela se refere aos apontamentos que vai nos ser dados dos objetivos a ser alcançados, é muito isso. Muito isso. Vamos aprender, gente. Não tenham a menor dúvida de que todos nós vamos aprender. A forma depende da gente. Então, essas crianças que têm chegado, têm seres divinos, maravilhosos, fantásticos, formidáveis, destruídos por a nossa criação tacanha, pelas nossas concepções que dá vergonha. Você tem um monte de vergonha toda noite, todo dia, toda hora que vocês olham para mim assim, quando eu falo desse assunto, um monte de vergonha, porque a gente tinha que estar mais pronto. Nós precisávamos estar mais prontos para receber esses seres, e não estamos. O que nós estamos fazendo com essas crianças é crime intergaláctico. Não tem? Não tem. Eu, às vezes, acho que é preferir deixá-las sozinhas, elas se organizando, do que esses adultos que estão aí no processo de formação. O professor maldito, a secretária, o diretor, esses malditos que estão aí, que estão tratando criança à base de medicação, vão tudo pro quinto dos infernos. Isso é uma desgraça. Enfim, a gente tinha que estar mais pronto. A gente precisava de ter mais outras pessoas melhores preparadas para estar ali. E o melhor preparado não é só no apelo cognitivo. O melhor preparado é nesse apelo da sensibilidade. E às vezes essa sensibilidade se tem nas escolas por pessoas que não têm a formação. É a cantineira. É a serviçal. São 2, 3, 4, 5, 7 professores lutando contra 15, 20, 30, 40, 50, um sistema de pais que ajuda demais, ou são os responsáveis por essa máquina
de desilusão, fracasso, esterilização dos processos subjetivos das pessoas. É uma coisa assustadora. E aí vocês querem olhar para frente e ver o que eles vão fazer e o que eles já estão fazendo? Não é bonito, gente. Eu vou pegar isso aqui e já entramos, parece que estamos indo. Nos outros realmente não vai dar para trabalhar. Pelo menos aparentemente. O que nós entramos e estamos indo? O povo do Vale do Silício eram todos, eu estou pondo todos do movimento hippie. Todos. As ferramentas tecnológicas que eles estão nos disponibilizando é um pouco ou um tanto da programação que eles receberam, vieram para transformar. Poderiam ter feito essa transformação via aquele movimento tido para muitos como desbunde, loucura, doideira, mas tinha apelos subjetivos muito fortes e muito bonitos, e que caíram. Caíram aqui não no sentido negativo, caíram nessa programação que eles estão fazendo, estão nos dando. O Word, Excel, as mídias digitais, as mídias sociais, esses parâmetros, esses algoritmos, esses cerceamentos dos quereres, das vontades, eu sei antes que você saiba do desejo que você vai vir a ter. Os algoritmos fazem isso. É muito do contraste que eles receberam lá atrás, um processo de formação. E parte deles, graças a Deus, saíram da escola, não fizeram universidade. Porque se tivessem feito, talvez ainda fosse mais desolador o que a gente estaria vivenciando. É de novo aquela esteira do tempo. Amigo, nós precisamos estudar, mas a gente não tem muito tempo para ensinar, não. Recorda aí. Mas não dá para você recordar só puxando pelo alto da cabeça, não. Faz troca. Vamos fazer troca, vem cá. Senta aqui. E aí, quando eles chegam sabendo, nossa, isso é uma ofensa terrível, né? Como alguém pode saber se ele não passou pelos nossos pés? Se você ainda não beijou minha mão, não lambeu meu pé, como é que você quer falar de filosofia? E aí eu chego na sala de aula, estou diante de grandes filósofos. Esses caras voltaram, gente. Esses caras estão na vida, esses caras estão aí. E a gente quer ensinar para eles. Ensinar da maneira que eles nos ensinaram, que nós somos ensinados por essa tradição, muitas vezes tacanha e burra. Vai dar pau, já tá dando. Não tem como, por mais que eu queira. Sinto muito, mas você não te respeito. Mentira, eles não têm quase nada disso, eles não têm respeito, eles não respeitam a autoridade, eles não respeitam quase nada. São bacanas, são legais, esse povo também não. Mas é a resistência que dá para fazer para hoje, né? Vou emburrecer, velho? Como é que nós vamos fazer isso? Seguir esses rituais que vocês estão colocando. Para falar Coca-Cola, primeiro você tem que aprender a contar de 1 até 2. Aí eles te ensinam, aí você aprende a contar. Aí quando você aprende a contar e soma, eles vêm falar assim, e multiplica. Aí eles vêm falar assim, você não pode multiplicar ainda, porque você tem que fazer essa tal da adição antes. A gente puxa para trás toda hora.
Toda hora a gente puxa para trás. Tá meio confuso? É porque está saindo mais revolta do que coerência? A ideia única é só a seguinte: alguns seres receberam a programação de vir auxiliar no processo de transformação do planeta. Esses processos sempre existiram, sempre estiveram, sempre teve. Mas a diferença desse momento, esse momento aqui eu estou chamando terceiro milênio, é que viemos em bando, viemos em grupo. E não só um grupo como foi feito anteriormente, vai um grupo da arte, vai um grupo da filosofia, vai um grupo da política, vai um grupo da ciência, tá todo mundo junto. Veio todo mundo junto. Ó, pular de paraquedas, chega todo mundo, ó. Pum, 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 pum. Muda essa porra. O que é que nós temos feito no Brasil? Que é, nossa, que é o motivo de choro e desespero. Nós estamos matando. Nós estamos matando. Nós estamos abortando esses caras. Todo dia com uma bala perdida diferente. Toda hora eles ajoelham no pescoço de um. A gente vai no supermercado e morre também. O brother é um irmão, né? Brother eu conheço da cidade dos meninos. E brother diz assim, há mais de 1000 anos. A bala perdida encontra o alvo certo. Pra gente aqui, aparentemente é bala perdida, mas quando a gente vê quem que tá indo embora, irmão, eles estão levando o melhor de nós. E é essa problema com a escola. Eu tenho 1000 fitas, inacreditável, mas seu filho me imita. É. É foda. Porque tem muito esforço coletivo para fazer dar certo. Tem muita gente bonita vindo para tentar ajudar a família, ajudar o bairro, ajudar a comunidade, ajudar o país, ajudar o planeta, velho. Cada um aí do seu lado fazendo, como a gente diz literalmente, os seus corres. E a forma como a gente trata é vergonhosa, gente. É vergonhosa. Então, porra. E os caras que propagam esse absurdo, a gente chama de mito. Ele é só um, tá, gente? Ele é só um. Mas ele representa outros milhares. O belo, o bom, se não vier na cor certa, se não tiver a orientação certa, sexual, se não tiver o gênero certo, a gente está matando. A gente não está só silenciando mais não, porque sem silenciamento a gente veio pronto. Isso daí a gente dibra. Agora,
matando. O que nós vamos fazer? Então tem um genocídio da juventude negra, tem um genocídio das mulheres, tem um genocídio aos trans, tem uma agressividade desmedida aos homossexuais, tem os ataques aos terreiros das nossas queridas mães de santo, pais de santo. E em torno disso esse discurso lindo de Jesus. Não dá, pô. Não dá. Nós estamos destruindo nossas crianças. Quem é diferente está sendo violentado, maltratado, arrebentado. Essas medicações, um dia a gente fala da indústria farmacêutica. Praticamente, do ponto de vista aqui do astral, tá? Alquimista negro e indústria farmacêutica é quase uma ponte. Um é médio do outro. O que a maioria dessas medicações fazem com os mundos internos subjetivos dos sujeitos é criminoso. E juro, a maioria dos sujeitos que estivessem loucos e não tivessem dopado, eles ofereceriam menos risco. Mas esse é um processo das drogas que uma outra hora a gente conversa sobre isso, que é outro gargalo, é outro estrangulamento que a gente está vivenciando aí. Nós temos muitos gargalos. As portas das perdições são inúmeras. E não pense que é agradável, tranquilo estar entre nós. Não é, gente. Para quem tem um pouquinho mais de sensibilidade, estar entre nós é grotesco. Então qualquer videogame diverte. Qualquer droga diverte. E uma parte considerável dessas pessoas dopadas, viciadas, também eram ou são o melhor de nós. Não dão conta. Nós precisamos abrir portas de transcendências. Nós precisamos cada vez mais trabalharmos com essas possibilidades de transcendências. Moço, tem as drogas que é um barato, via um colega psiquiatra falando de um paciente que ele atendeu, viciado em crack, e o cara dizia assim: não tem nenhum prazer na vida que eu vá sentir que seja parecido com o crack. E é isso. Acredito demais nele. Muito. Mas nós podemos proporcionar outros caminhos menos doloridos para que as pessoas talvez não encontrem esse prazer, esse êxtase tão artificial e tão destrutivo, mas algumas felicidades realizáveis. Nós podemos abrir essas portas, cara. Tem
inúmeras possibilidades de abrirmos essas portas. Mas a gente está indo para a igreja para ter carro, ter casa, ter o que eles chamam de prosperidade. É uma miséria terrível. Terrível, terrível. Enfim, a vida é boa. Estamos aqui. Vamos embora só mais tarde. Ainda permaneceremos por algum tempo. Muitos outros estão chegando, mais sábios e melhores do que nós. É ao nosso entorno, muitos, trabalhando para que a gente utilize mais e melhor essa nossa responsabilidade, essa nossa consciência. Tem situações e tem realidades que são pancadas. E aí é o mapeamento de quem traz muitas dessas coisas para mim, é Ricardinho e Brother mesmo, que vão me dando, assinalando um pouco desses mundos, desses lugares. E esses caras estão aí, nessas condições mais ingratas, mais inglórias, nos auxiliando a despertar minimamente um pouco de consciência. E eles vão trazer, gente. Vão trazer. Se essa consciência vai ser desperta em nós por uma via amorosa ou por uma via do confronto, do embate, da violência, é esse o referencial da vida, né? Pouco importa. Pouco importa. Eu ia falar das outras duas coisas, acabou que eu só falei mal das crianças. Cidade do Cristal sempre fica para depois mesmo. E a visão das Mares, um dia dando tudo, correndo bem, talvez a gente retorne. Vou deixar o papelzinho aqui para que eu lembre de retomar. Opa, beijo imenso em todos aí. Os que estão perdidos, procurem ajuda. E tem vários aí para ajudar. E vocês são os caras que também nos ajudarão. Vamos junto. E os que estão mais equilibrados, obrigado por auxiliar mesmo na distribuição do peso. Nós precisamos disso cada vez mais. Vamos trocando, vamos trabalhando. Muita coisa ainda para fazer, nós ainda não fizemos nada. Nada. Tem gente que está mais adiantado, parabéns. Mas uma parte significativa de nós ainda não fez nada. E o tempo está indo. E para alguns não vai ter prorrogação não, vai terminar mesmo. Não sabemos o de quem. Por isso, cada feito, cada momento, cada segundo, cada vida importa. Beijo em todos.